Vamos lá, gente, vamos falar sobre o assunto do momento, uso capião, hein? Aula da pós-graduação, vamos juntos. Vamos falar de outras regularizações também, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos conversar aqui. Nem sempre, para regularizar um imóvel, nós vamos pensar em uso capião, tá? Isso é muito importante. Eu preciso deixar claro que, muitas vezes, a saída para fazer a regularização de imóvel não é uso capião, mas sim outros meios. Nós temos, sim, a possibilidade de regularizar imóveis através de adjudicação compulsória, tanto judicial como extrajudicial. Outra possibilidade importante de regularizar imóveis no Brasil é através de indicação de área ou de terras. Divisão, demarcação de terras, são meios importantes para regularizar um imóvel. Então, cuidado, nem sempre eu uso capião. Trago também a possibilidade de fazer REURB, né, que é a regularização fundiária. Tem muito município que tem, de fato, uma comissão de regularização fundiária muito bem instituída, treinada, para poder fazer todo o andamento desse procedimento de regularização fundiária direta, expedindo uma certidão para que possa ser registrado em cartório. Então, cuidado, aí tem que estudar esse assunto para não errar. A REURB é interessantíssima, rápida. Eu falo sempre que a REURB muitas vezes é uma saída até melhor que o próprio uso capião extrajudicial, que cai entre nós, né? Não vai sair disso. Os cartórios são conservadores, mal remunerados, o cliente muitas vezes não tem condições financeiras de regularizar através do capião porque não tem provas, é uma realidade. Quando o cartório negou fazer uso capião extrajudicial, como que eu vou resolver isso? É claro que, diante de uma nota devolutiva, se o cartório expediu, a regra se deu entrada no registro, pré-notação. Se o cartório de imóveis negou o registro do uso capião extrajudicial, da escritura pública de uso capião extrajudicial, eu tenho a possibilidade sim de fazer a sustação de dúvida inversa. Mas muitas vezes isso é demorado, cansativo, e o resultado vai ser o mesmo. Então, uma ótima alternativa é partir para o uso capião judicial. Talvez nem tinha sido o caso de extrajudicial e você tentou de forma errada, né? Equivocada. Para tomar cuidado com isso. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já deixou bem claro que o uso capião extrajudicial não é pré-requisito para fazer o uso capião judicial. Não pode restar dúvida em relação a isso, né? A gente continua confundindo, achando que tem que tentar no cartório para posteriormente tentar fazer o extrajudicial, o judicial, e não é verdade. Nós temos várias justificativas que vão inibir o uso capião, tanto o judicial como o extrajudicial. Eu tenho que lembrar que só faz posse aquele que tem 18 anos, né? Capacidade plena é 18 anos. Eu tenho que lembrar sim que existe o uso capião de herança, de herdeiro, mas ele é de consórcio necessário. Ou seja, eu preciso sempre levar o nome da esposa, do marido, a não ser que eu peço para citá-la, ou ele assine uma declaração, ele ou ela assine uma declaração de ciência da ação. É uma saída, é uma justificativa. O litisconsórcio necessário faz com que eu tenha que, de fato, levar para o polo ativo da ação o nome da esposa, do marido, né? E o que nós temos que lembrar? Que na ação de uso capião é muito importante a escolha do polo ativo. A escolha do polo ativo na ação de uso capião ou a escolha do polo ativo, né, no requerimento de uso capião é fundamental. Porque se eu consigo deferimento, a procedência do pedido de uso capião judicial ou extrajudicial, nós temos que ter a ideia que isso vai aparecer na matrícula do imóvel. É o que vai aparecer na matrícula. O autor da ação de uso capião, os requerentes do uso capião extrajudicial, vão se tornar proprietários, né, se o requerimento for deferido. Então eu preciso prestar muita atenção, porque de fato o polo ativo vai determinar quem será o proprietário. Boa pergunta, verdade. Nós temos que ter em mente, e é importante explicar isso para o cliente, para não restar dúvida e não gerar confusão. Nós temos duas formas de regularizar um imóvel. A registral, presta atenção, a registral, e temos a forma extrajudicial, que é na prefeitura, no município. Então nós temos a regularização registral e a regularização administrativa.
Essas regularizações, o que é importante saber explicar para o cliente para não confundir? Não é porque eu fiz uso capião e ganhei, a regularização administrativa vai acontecer de forma automática. Não vai. Não vai acontecer de forma automática. Eu preciso, após a regularização registral, ir lá no cartório de imóveis e fazer a regularização administrativa. Ou melhor, depois da regularização no cartório de imóveis registral, eu preciso ir lá na prefeitura, retificando aqui, fazer a regularização administrativa. Então a regularização registral, ela não acontece de forma automática. Não acontece de forma automática, não. Uma não depende da outra, né? Não dá. Eu não consigo fazer essa regularização automática. Uma não depende da outra. Não existe. Eu tenho que fazer a regularização depois, né? Depois. Agora, o que é interessante também, todo uso capião, para fazer judicial ou extrajudicial, eu preciso da planta terminal descritiva. No uso capião judicial, eu posso usar uma planta arquivada em casa, no cartório. É muito comum ter no cartório de imóveis essa planta. Ou na prefeitura. Eu tenho essa planta arquivada lá na prefeitura. Se eu não tenho, não acho, tem que fazer uma nova. Tem que fazer uma nova. E sempre é importante lembrar que o uso capião, eu preciso também pedir a perícia, né? Perícia. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. A perícia no uso capião judicial sempre vai ter. No extrajudicial, não. No extrajudicial eu vou ter a planta menor descritiva. Ah, professor Júlio, mas é uma economia. Só que você paga para lavar a escritura pública, você paga mais certidões, a planta tem que ser atualizada, né? Eu quero que você aprenda tudo sobre o uso capião. Se você quer aprender de verdade sobre o uso capião, eu convido você a fazer minha pós. Tem a pós e tem um curso avançado de uso capião. A pós, o interessante é que você participa dos plantões de dúvidas, oficina de prática, você vai ser pós-graduado junto ao MEC, né? Então, um MEC devidamente aprovado, você vai ter um diploma de pós-graduado. Então eu convido você, se você quer aprender do zero ao avançado e se tornar um especialista em uso capião, eu convido você a entrar no site da Escola Superior Universitária, www.portaleso.com.br. É a faculdade ESO, Escola Superior Universitária. E você tem a possibilidade de se formar comigo, tá bom? Um abraço, será um prazer.